todas. Meu nome é Frank Ned. Recentemente, eu tive a oportunidade de fazer a participação em alguns programas, podcast, entrevistas, né, sobre inteligência artificial, um tema que eu acompanho e pesquiso há muitos anos, na verdade, desde 1998, e a partir de alguns recortes que eu fiz em plataformas sociais e pessoas que acompanharam esses conteúdos, eu venho recebendo algumas mensagens das pessoas que pediram para que eu fale mais sobre o tema, aprofunde alguns tópicos. Então, esse vídeo é um vídeo que tem, para mim, alguns propósitos, né? Um propósito, em alguma medida, de ser uma memória, para que eu possa me cobrar ou ser cobrado no futuro, mas também para abrir aqui algumas possibilidades de chaves de diálogos e convidá-los, a quem tiver interesse no tema, aonde isso aqui for postado, que comente se esse conteúdo lhe agrada, se tem interesse, quais temas especificamente, para nós estabelecermos aqui um diálogo. Então, para começar a pensar um pouquinho sobre todo esse movimento e essas implicações das inteligências artificiais, que é um tema que nós podemos observar por diferentes lentes e em várias camadas, eu tracei aqui algumas notas para nós começarmos a criar aqui um vocabulário. E eu vou começar esse vocabulário com uma análise, primeiro, de mais ou menos aonde que o Brasil está nesse cenário como um todo, né? Então, para começar a pensar nesse cenário de aonde nós estamos enquanto país, naturalmente, a mim, me remete a um pensamento sobre soberania. E quando nós conversamos sobre soberania, num breve e rápido recorte histórico, eu diria mais ou menos assim, em 1822 foi proclamada a independência do Brasil. Aqui eu não vou entrar, lógico, em todos os detalhes históricos, né, que são diversos, e também não sou um profundo conhecedor das consequências, ou pelo menos das motivações históricas a certas decisões, mas é uma análise da minha lente de visão de mundo. Ou seja, naquele momento, em 1822, o Brasil fez uma decisão, né, de ter uma soberania política. E, nesse sentido, para ter uma soberania política, entendeu-se por ser o momento para proclamar a independência do Brasil. Que pese todas as demais questões históricas que eu já falei, né? Uma família real pressionada, o risco de perder a dominância sobre o país. Então, fez uma decisão política de proclamar a independência, e aí o Brasil alcança uma soberania política, onde ele pode, por si só, definir os seus caminhos. E isso não quer dizer que, com essa soberania política, o Brasil tenha feito boas decisões, porque vejam só que, com essa soberania, o Brasil poderia, entre outras coisas, ter de imediato, ou em algum tempo mais breve, ter decretado o fim da escravidão. Mas ele só foi fazer isso em 1888. Né? Então veja que ter a soberania política necessariamente não quer dizer que o país tenha feito as melhores escolhas. Então, isso é um recorte. Depois, em 1920, mais ou menos, o país percebe que ele era somente o exportador de matérias-primas, né? Ele não tinha uma indústria nacional, e daí resolve-se ter programas, ações para incentivar, atrair e criar uma indústria nacional. Então, o Brasil, com isso, ele busca alcançar, eu diria assim, uma soberania econômica, ou seja, ter capacidade de gerar recursos, né? De gerar produção, e não ser somente um país gerador de commodities, né? Mas ser gerador de produtos para poder competir, eu diria, nessa geopolítica da economia. Busca ali conquistar a sua soberania econômica. E agora, em 2024, o Brasil lança um programa brasileiro de inteligência artificial, que, na minha leitura, é uma tentativa de alcançar uma soberania aos dados. Dados esses que nós sabemos que são fundamentais para os modelos de treinamento das inteligências artificiais. Sejam eles dados operacionais, né? Por exemplo, fluxos de rotas aéreas, fluxos de rotas navais, matrizes de solo e tantos outros dados, né? Saneamento básico no país, enfim, são dados, mas também dentro desse conjunto de dados operacionais, uma parcela significativa de dados pessoais. Que acabam sendo consumidos por plataformas, eu diria assim, estrangeiras, né, que são utilizados não só para o treinamento dos modelos, mas também para a construção de novos produtos, serviços e oferta à comunidade. Então, diante desse cenário, o Brasil inicia o PBIA com um aporte ali de 23 bilhões de reais a serem alocados num prazo de 5 anos, então 2024, 2028, e o documento, para quem não leu, vocês vão procurar aí no seu buscador principal, vai com facilidade de encontrá-lo, ele vai lá falar quais são as frentes e a estimativa de valores para cada uma das frentes, né, traz ali na abertura algum estudo de como que essa dinâmica vem se dando em outros países. Então, esse é um primeiro recorte. Dito isso, daí eu já faço aqui uma primeira observação em relação ao valor destinado e me pergunto a mim mesmo, e aqui dialogando com todos, se será que nós temos condições, mesmo com esse aporte de 23 bilhões de reais, de nos tornarmos um país de fato soberano nessa economia de dados e competitivo. Então, o próprio documento já traz esses dados, né? Mas somente nos Estados Unidos, no ano de 2023, a iniciativa privada investiu algo na ordem de 380 bilhões de reais. Então, veja, o Brasil, enquanto Estado, destina 23 bilhões a ser investido em 5 anos, enquanto nos Estados Unidos, em 2023, a iniciativa privada investiu 380 bilhões. E o Estado americano investiu algo na ordem de 63 bilhões. Parece-me que há uma disparidade, né, do investimento para um país que se pretende tornar, de fato, geopoliticamente competitivo. Não é diferente em relação aos investimentos chineses. A China, em 2023, investiu algo na ordem de 306 bilhões de reais, né, na construção de data centers, para poder armazenar e processar todo esse conjunto de dados. Então, somente no primeiro olhar por esses números, né, me parece que é importante o investimento, mas me parece que não é suficiente.
não é suficiente em duas dimensões. Primeiro, que um aporte dessa ordem para 5 anos, pensando que novas inovações irão surgir, me parece um aporte pequeno, e pensando que tudo isso requer continuidade. E a continuidade não se faz somente com investimento em tecnologia. Isso envolve investimento na formação de pesquisadores, que daí requer bolsas de pesquisa, construção de laboratórios, que tem uma previsão no plano dessa distribuição desses 23 bilhões. Então, meu primeiro estranhamento, assim, e não querendo ser pessimista, mas eu sei, infelizmente, é que me parece que o aporte não é significativo diante do cenário global. Pode parecer significativo para a realidade interna de um país onde nós temos, infelizmente, uma gestão pública que eu não diria que é das melhores. Né? Basta olharmos para o Congresso. Mas isso é um tema para uma outra crítica, eu não gostaria nesse momento de entrar por essa linha. Bom, dito isso, e ainda nessa questão de investimento, isso nos traz outras reflexões, porque, por exemplo, o maior supercomputador do Brasil, ele tem a capacidade de processamento em algo em torno de 21 petaflops, que é uma medida, né, que você faz a mensuração de cálculos matemáticos por segundo. Então, nós temos lá um computador com a capacidade, o nosso maior computador atual, dentro dessa ideia dos supercomputadores, né, 21 petaflops. Existe o computador Santos Dumont, que fica no NCC, que faz parte do Senapad, né, que é o Sistema Nacional de Processamento de Alto Desempenho, que com parte desse investimento dos 23 bi, ele vai conseguir subir de 5 petaflops para 25 petaflops. Então, a gente não pode deixar de reconhecer que é um crescimento significativo. Por outro lado, o maior computador do mundo, que fica nos Estados Unidos, né, ele tem a capacidade de processamento de 1.500 petaflops, que daí já muda até de escala, porque aí nós precisamos falar da escala de 1,5 hexaflops. Então veja que nós estamos falando de escalas distantes por demais. Pensando no crescimento de volume de dados que nós teremos nos próximos anos, nos mais diversos tipos de coleta, desde coletas por aplicativos, coletas por navegação em sites, coletas por sensores de IoT e uma série de outras coisas, o volume de dados é tão grande que está sendo construído que ter domínio e capacidade de processamento em alta escala é fundamental. Senão, nós vamos ficar somente como uma grande colônia de dados. E sendo uma grande colônia de dados, nós vamos continuar tendo sistemas, algoritmos, né, não nacionais se apropriando desses dados, e aí envolve toda uma questão de tratamento de dados pessoais sensíveis ao cidadão brasileiro, que coloca em risco, daí não só uma questão de soberania de dados, mas também a soberania em vários outros elementos. Então, eu fiz aqui, inicialmente, 2 recortes sobre essa questão. Um terceiro recorte que eu queria comentar é que, em termos sociais, todas essas mudanças que vêm acontecendo em virtude das IAs, elas vêm acontecendo numa velocidade exponencial, quase como um virar de chaves. Eu digo quase como um virar de chaves porque essas tecnologias todas, elas vêm sendo construídas há muitos anos. Né? Há muitos anos nós temos algoritmos que resolvem problemas complexos, né, aplicados nas IAs, que antes não eram possíveis de serem usados como são usados hoje, por algumas questões que foram resolvidas. Por exemplo, hoje nós temos maior poder de processamento por um custo menor. O exemplo que eu sempre utilizo é que a Apollo 11, que foi uma espaçonave que levou o homem à Lua em 1969, ela tinha uma capacidade de processamento menor do que o celular que cada um de nós temos no nosso bolso. Então, veja, é o maior poder de processamento com um custo menor. Isso é um movimento importante. Um segundo movimento importante tecnológico é a grande disponibilidade de espaços de armazenamento de dados. Então, vejam que, provavelmente, qualquer um dos senhores que abra uma conta, entre aspas, gratuitas, num desses grandes provedores, né, onde não te cobra financeiramente, mas nós sabemos que quando não há uma cobrança financeira, você está pagando com dados, te coloca à disposição ali 15 GB, 1 tera de espaço ou mais, de uma forma de um custo, entre aspas, zero. E aí você começa a armazenar ali fotos, vídeos, áudios, documentos, livros e uma série de documentos pessoais sensíveis e documentos operacionais que essas plataformas naturalmente fazem o tratamento desses dados. Mas o ponto aqui é alta disponibilidade de espaço para armazenamento. Um terceiro pilar nessa questão toda é a questão do Big Data. Esse conjunto de elementos, então, permite, né, nos aproximarmos do conceito de Big Data com seus diversos Vs, inicialmente 3 Vs, 5 Vs, 7 Vs, hoje já fala em 12 Vs, né? Ou seja, alta velocidade, variedade de dados, você tem veracidade de dados, validade de dados, então são os Vs diversos. E por fim, um quarto pilar aqui, que nós falamos da ideia dos dados não estruturados, semi-estruturados e os dados estruturados, onde se gasta uma energia muito grande, né, na preparação desses dados, na curadoria, para servirem de elementos para o treinamento de modelos de IAs. É claro que nós temos ainda um volume muito grande de dados não estruturados, mas como toda tecnologia, para mim, isso é uma questão de tempo para que isso vá se conformando, se ajustando. Por exemplo, nesse exato momento, o judiciário ele está padronizando as emendas de acórdãos. Então, todos aqueles acórdãos, né, que são repetitivos, porque o nosso sistema processual brasileiro ele se aproxima de um sistema de precedentes, ali aproximando do modelo do common law, né? Então, veja que os precedentes qualificados, que são vinculantes, como, por exemplo, decisões do STF de ADI, ação direta de inconstitucionalidade, decisões do Supremo sobre repetitivo geral, decisões do STJ em relação a repetitivos, que devem, né, ser cumpridos por tribunais. Quando você tem a padronização ali das emendas, você está falando, nós estamos falando de dados estruturados,
que cria a base para treinamentos de modelos, né, para que você possa ter buscas mais eficientes, para que você possa ter também geração de decisões por meio de algoritmos, né? Então, isso são exemplos de como que essas tecnologias vão permeando o nosso dia a dia e a sociedade nas mais diversas escalas. Agora, dito isso, uma pergunta que começa a surgir é a preocupação até de riscos, né, com as IAs. Então, nós temos riscos aí do desemprego, e daí nós começamos a dialogar com a questão da renda única universal, que é uma proposta que existe na ONU, né, o FMI, no início desse ano, emitiu um relatório sobre o tema também, que fala que os países precisam se preparar para terem recursos para essa renda única universal, que vai permitir garantir uma renda para manter um mínimo de dignidade às pessoas que ficarão sem espaço no mercado de trabalho. E, pelo menos aqui em Brasília, onde estou, né, que é uma cidade relativamente grande, a gente percebe desde movimentos simples, né, que eu poderia dizer, por exemplo, nos caixas que estão começando gradualmente a assumirem. Você vai em qualquer loja de departamento, existem algumas que já não têm mais caixas humanos, são todos autoatendimento, né, mas isso é um processo inevitável. Eu sempre falo que tecnologia não pede licença, tecnologia se impõe. Né? E me parece que isso é o exemplo onde essas pessoas vão perdendo o espaço e se elas não forem preparadas, elas não conseguirão uma recolocação do mercado que permita, no mínimo, uma dignidade. E daí, junto a isso, vem todo esse processo da uberização que cresce nessa brecha do desemprego ou da informalidade, né? Da informalidade. Então, veja que são desafios imensos para um país como o nosso, continental, com uma desigualdade estruturante. Dito isso, uma outra lente que eu acho que nos ajuda a pensar essas questões todas de uma forma um pouco mais crítica, e aqui eu não quero, de forma alguma, parecer, eu diria assim, como alguém me disse, pessimista, mas, na verdade, eu quero criar chaves para que possamos juntos pensar caminhos, né? E daí eu faço uma outra analogia. Veja, em 1920, mais ou menos, o Brasil era um país com um grau de analfabetismo muito elevado. E exatamente nesse período, em 1929 mais ou menos, nós tivemos no país o acesso à comunicação de massa por meio do rádio. Então veja, aquilo traz um benefício à sociedade, porque agora você tem um veículo, né, de comunicação de massa que permite não só gerar informação com velocidade para a sociedade, mas também lazer, né, por meio dos programas musicais, dos programas de entretenimento via rádio, mas uma população analfabeta, como era a nossa naquele momento, acaba trazendo também uma questão perigosa, porque aquela pessoa que antes tinha como incentivo para se alfabetizar a necessidade, domínio desse vocabulário, para poder, então, conseguir fazer a leitura de um documento, a escrita e tudo mais, a partir do momento que você tem uma indústria de massa que alcança com facilidade, uma parcela das pessoas se torna, vamos dizer assim, entre aspas, preguiçosa, porque ele consegue se informar agora e até mesmo se divertir por meio dessa questão. A analogia que eu estou fazendo é que, nesse momento, nós temos agora uma disseminação em massa de acesso a prompts de LLMs, de Large Language Model, né? E uma parcela da população acaba também se tornando preguiçosa no sentido de buscar entender um pouco mais, criar vocabulário sobre a IA, e a gente dialoga com outro elemento que é o analfabetismo digital, a falta de letramento digital. Então, isso são pontos que nós temos que refletir nas consequências para um país que não consegue ou não se propõe a desenvolver com seriedade programas de preparação dos seus cidadãos para a criação de vocabulários, para uma adequada interação e percepção da consequência de todos esses movimentos. É claro que o Brasil tem movimentos, né, no sentido de tentar preparar uma sociedade. Por exemplo, a SBC, a Sociedade Brasileira da Computação, desde 2015 apresentou já ao MEC um programa, né, que ajuda a dialogar com a formação desde o ensino básico, né, do cidadão da manhã, por meio do que nós chamamos de BNCC da computação. A BNCC da computação, ela tem 3 pilares importantes. Ela tem um pilar da cultura digital, do pensamento computacional e do mundo digital. A cultura digital, ela vai dialogar em questões como segurança da informação, questões como interação nos espaços digitais, questões sobre a cultura digital, né? Então, existem outros elementos aí dentro. O pensamento computacional, por sua vez, vai tentar preparar as pessoas para essa ideia da abstração, identificação de padrões, algoritmos, né? Então é um outro vocabulário. E o mundo digital, ele prepara as pessoas, cria esse vocabulário sobre questões como servidores na internet, comunicação, banco de dados, representação de informação por meio de novas estruturas de dados. Então veja que aqui nós estamos falando de coisas que permitem a criação de um vocabulário mínimo. E esse vocabulário mínimo é fundamental para que as pessoas possam pensar a respeito. Porque, veja, quando você não tem vocabulário sobre um tema, sobre uma área, você não tem nem ferramenta para pensar sobre essa área. Então, o primeiro passo é a criação de um vocabulário mínimo que te dá instrumentos para você pensar de forma crítica sobre aquela área e as consequências dela. Então, a BNCC da computação foi aprovada pelo MEC já, né? O ensino básico, o ensino fundamental, básico, né, vai ter que se adequar a isso, existe toda uma programação, mas ele começa a ensinar para os alunos, desde os seus primeiros anos escolares, lógico que usando as técnicas adequadas, né, esses pilares. Vida digital, pensamento computacional e mundo digital. Agora nós estamos falando com isso da preparação do cidadão do amanhã, e isso naturalmente requer um tempo, porque é o tempo do caminhar pela vida educacional, depois na vida acadêmica. Por outro lado, nós não podemos esquecer do cidadão do hoje, que acaba de perder o seu emprego para uma tecnologia de IAs, né? Então, esse cidadão também precisa ser preparado, e é muito maior aí o desafio, porque muitas vezes são pessoas que
ou já estão no que nós vimos assim, uma sociedade do cansaço, estão cansados, são pessoas algumas vezes com a idade um pouco mais avançada, que não estão mais dispostas a aprender, ou mesmo que dispostas estejam, vão encontrar dificuldades, né, cognitivas, de raciocínio, e isso requer investimentos imensos, né, para poder tentar minimamente preparar essas pessoas, para qualificá-las para essa realidade nova que se impõe. E daí, pensando alto aqui, a gente poderia pensar no sistema S, né, CESA, SEBRAE, SENAI, e todos esses demais elementos do sistema S como um vetor de preparação das pessoas, que eu acho que cumpre um papel importante na sociedade. Então, com isso, eu tratei dessa questão assim do aspecto, né, geral das IAs. Bom, eu vou avançar um pouco minha análise aqui, e aqui eu estou fazendo uma análise, uma conversa provocativa, né, para tentar extrair daqui algumas chaves de pensamento. Um outro ponto importante, eu pesquiso IAs, como eu disse, desde 98. As minhas pesquisas atuais estão centradas numa área chamada filosofia da mente, que é uma das ciências cognitivas, né? Então nós temos toda uma área de conhecimento chamada ciências cognitivas, que são compostas das seguintes áreas: a filosofia, a psicologia, a linguística, a inteligência artificial, a antropologia e a neurociência. Então, essas academias, elas que são multidisciplinares, cada uma delas com seus instrumentais, as suas ferramentas, né, dialogam dentro desse elemento da ciência cognitiva. E as minhas pesquisas atuais se concentram na filosofia da mente dentro de uma pesquisa que eu chamo de mentes artificiais, que em termos muito gerais é se algoritmos sofisticados possuem consciência, e se possuem consciência, qual a consequência disso? Esse é um tema que, se esse vídeo das pessoas mostrando interesse em dialogar mais sobre isso, eu vou poder aprofundar, porque esse tema por si só requer um vocabulário próprio, né? Mas, já antecipando algumas das respostas, é muito comum eu ver em alguns artigos, algumas pessoas, vamos dizer assim, especialistas, né, se manifestarem que é um absurdo uma fala dessa ordem, que jamais, que isso é uma característica única do ser humano. Eu trago como primeira reflexão a questão das ideias das feridas narcísicas. Eu já falei sobre isso em outros momentos, né? Mas em termos muito gerais, as feridas narcísicas, ela começa esse pensamento quando o homem achava que a Terra era o centro do universo. E daí vem Copérnico com a teoria helocêntrica e mostra que, na verdade, a Terra não é o centro do universo. Ele é um grãozinho de areia que gira em torno do Sol, que está dentro de um contexto muito maior, helocêntrico, né, de movimentações planetárias. E aí, então, o homem se depara com a sua primeira ferida narcísica. A Terra não é o centro do universo. Aí, o homem tem uma segunda questão, né, que ele acha que é a imagem e semelhança de Deus. E aí vem Darwin com a teoria evolucionista, para quem acredita nela, né, que mostra que o homem é fruto de um processo de evolução, tendo como nosso irmão mais próximo os primatas, né, de grande porte, e que não somos imagem e semelhança de Deus. O homem se depara, então, com a sua segunda ferida narcísica. A terceira ferida narcísica, então, é o homem achando que tudo sabe. O homem tudo conhece, o homem tudo domina. E aí vem Freud, ou Freud, né, que fala que não, que existe uma coisa chamada inconsciente, que direciona muito das nossas decisões, nossas escolhas, e o que o homem não se conhece é si próprio, porque o homem acaba não conhecendo em profundidade o seu inconsciente. Então, o homem não tudo sabe, não tudo conhece. Ele mal se conhece. E aí nós estamos diante da terceira ferida narcísica. E nesse momento nós estamos diante da quarta ferida narcísica, quando o homem acha que não é possível uma tecnologia ter racionalidade, ter cognição, que isso é um atributo único e exclusivo da humanidade ou dos animais. Eu vou falar aqui dos animais agora, porque o homem enquanto animal, né, mas não só enquanto animal racional, mas nós temos já várias pesquisas que demonstram que os demais animais também, de acordo, claro, com o seu processo evolutivo, do mental, eles têm consciência, né? Então eu poderia aqui brevemente falar sobre abelhas e colônias de abelhas, sobre, por exemplo, aves como o corvo, sobre o polvo, né, por exemplo, cães, os caninos, né, os canídeos. Então todos eles têm consciência, consequentemente, cognição e uma certa racionalidade. Isso por si só é um tema extremamente amplo, que são objetos das minhas pesquisas atuais, e como eu disse, se houver interesse, a gente pode conversar sobre isso depois. Porque racionalidade, consciência, é uma palavra polissêmica, existem vários tipos de consciência, né? Você tem consciência operacional, consciência ambiental, consciência de grupo, né? Autoconsciência, onde eu reconheço que essa mão aqui é minha, né, e não do outro, e aí por si só tudo isso tem um vocabulário próprio que a gente pode falar em outro momento. Bom, até aqui então eu fiz essas provocações gerais, deixa eu ver aqui se tem alguma nota que eu gostaria ainda de tratar. Bom, aqui eu não tratei das questões, por exemplo, quando eu falei da computação ali atrás, que os computadores nossos maiores têm algo em torno de 25 petaflops, né? E eu nem estamos aqui conversando do que vai acontecer, né, o que está em construção com a computação quântica, onde nós temos um salto, né, porque nós superamos uma coisa chamada o gargalo de von Neumann, né, que computacionalmente é um gargalo que existe ali na transferência de dados das memórias não voláteis para memórias voláteis, que há que se transferir esses dados para o processamento, né? Isso tem um custo computacional muito elevado, que esse gargalo de von Neumann acaba impactando nisso. Com a computação quântica, isso é superado e nós damos um salto imenso na capacidade de processamento. Então veja que volume imenso de dados, com a superação de certos limitadores que nós temos hoje em termos computacionais, isso cria um cenário de imensas potencialidades. Por isso a urgência em nós pensarmos sobre termos capacidade ou não de sermos um país soberano em relação aos dados e termos condições de cobrar do Estado não só a seriedade, mas a continuidade num programa dessa ordem. Também aqui não falei sobre a parte em profundidade sobre dados pessoais ou tratamento das pessoais. Nesse exato momento, nós temos a Autoridade Nacional de Proteção das Pessoais tentando se qualificar como autoridade também para tratar sobre a regulação que seja de inteligência artificial.
eu, pessoalmente, tenho uma série de restrições em relação a isso, porque IAs não trata somente de dados pessoais. Claro que dados pessoais é uma parcela significativa de dados, mas talvez não seja a maior parcela de dados. E a NPD já tem trabalho por demais, que em alguns momentos até falha nesses trabalhos de regulação. Lógico que aqui eu não estou querendo criticar, porque eu sei que, infelizmente, tem poucos recursos e vem fazendo um bom trabalho com os recursos que tem, mas me parece também que tentar atrair para ela essa capacidade, essa autoridade em relação a IAs é um problema. Porque daí a gente pode falar de braço, né? Porque falar de IAs não é só falar dessas IAs que o dia a dia nos apresenta. Nós temos questões como, por exemplo, as IAs biológicas, né? Que vai falar sobre implantes cerebrais, e esses implantes cerebrais que coleta dados, lógico que a gente fala de dados pessoais sensíveis, né? Como são tratados. Então veja que quando a gente fala sobre isso, requer múltiplos saberes, especialistas, né? Para poder dialogar com isso. E não sei se estrategicamente um bom movimento isso ficar sob o guarda-chuva dessa mesma autoridade. E aqui reconheço que acho que em vários aspectos a autoridade vem fazendo um bom trabalho a partir dos recursos que dispõe, né? Bom, eu acho que com isso eu fiz um panorama muito geral sobre alguns temas, algumas chaves. Cada uma dessas coisas aqui que eu falei, né, ela permite a abertura de várias chaves de reflexão para a criação de vocabulários sobre a inteligência artificial ou as inteligências artificiais, né? Nós temos também aqui camadas diferentes, né, sobre esse tema, porque se a gente coloca aqui algumas camadas tecnológicas, daí nós começamos a falar sobre aonde esses dados são armazenados, que tipos de modelos de banco de dados, se relacional ou não relacional, nós começamos a falar de camadas de aplicações, nós começamos a falar sobre curadoria de dados, nós começamos a falar sobre modelos matemáticos, né, que operam em relação a esses dados e como são utilizados. Além dos modelos de LLM, que são esses Large Language Models, nós começamos a falar dos modelos que são multifatoriais, né? Onde você tem um gerenciador de diferentes modelos. Então, você tem um modelo que trata, por exemplo, visão computacional, você tem um outro modelo que trata reconhecimento de voz e análise de discurso, você tem um outro modelo de tradução, por exemplo, né? E aí você tem esse modelo multimodal, que faz a conexão entre esses diversos modelos, que começa a abrir a porta ou as portas para o que nós chamamos de algoritmo mestre, ou da computação, ou das IAs de caráter geral. Então, são todas coisas que estão em construção, né? Existem grupos diversos de pesquisa tratando sobre essas diversas coisas. Então, são muitas as possibilidades de análise, né, sobre essas temáticas. Bom, eu acho que com isso, eu tentei aqui, nesses minutos de diálogo, abrir assim, um panorama amplo, né, sobre a temática. Nem entrei aqui nas questões de regulação, né, e o PL no Brasil, no nosso Congresso, mas também os movimentos internacionais de regulação, muito pautado no modelo de gestão de risco, né, então, o uso da IA a partir de critérios de risco baixo, médio ou alto, e a partir do critério de risco, maior flexibilidade ou não no uso de certos modelos. E aqui também eu tenho uma certa não desconfiança, mas me pergunto, né, o quanto que o Estado-nação, e aqui não falo do Estado brasileiro, né, mas a dificuldade do Estado-nação de conseguir adequadamente fazer essas regulações, porque veja que uma coisa importante, que atualmente as tecnologias de IA, como estão sendo aplicadas, massivamente as inovações não estão sendo geradas dentro das universidades. A iniciativa privada é que tem sido, vamos dizer assim, a locomotiva das inovações. E uma vez que a iniciativa privada é a locomotiva da inovação, isso não é publicado em papers, né, que nós, enquanto pesquisadores, poderíamos acessar e construir saberes. E aí já dialoga uma outra questão da importância, então, de fortalecer a universidade pública, formando pesquisadores com recursos, com bolsas, programas de pesquisas, de mestrado, doutorado, talvez até um modelo de graduação específico para esse tema, né? Isso tudo requer investimento, formação de pessoas, tempo, e daí nós começamos a dialogar com uma outra questão, que é a fuga de cérebros. Então veja que são vários os problemas. Mas não é porque existem vários problemas que nós não devemos pensar sobre eles e tentarmos enfrentá-los. Um outro ponto que eu acho que é importante nós pensarmos um pouquinho, enquanto eu aqui conversava, me fugiu, por 2 vezes me veio aqui mentalmente essa reflexão, foi embora, voltou. Eu estou tentando agora, na verdade, lembrar, dentro dessa ideia de fuga de cérebro, preparação, enfim, me fugiu, em algum momento essa ideia volta e a gente volta a dialogar. Então, feito essas diversas considerações, essas diversas chaves que foram abertas, né, eu vou compartilhar esse conteúdo em alguma das minhas próprias redes sociais, alguns recortes, e se você que teve acesso a esse conteúdo, se achou que esse conteúdo é interessante, que se você achou que ele abriu alguma chave de pensamento para ti, eu convido a comentar, né, aí nos espaços que você encontrar, geralmente nos espaços que eu tenho acesso de acompanhamento, para que nós possamos abrir, então, um diálogo, né, para pensar juntos. E pensar juntos aqui não quer dizer pensar com a mesma visão de mundo da mesma forma. É pensar contrapondo ideias, né, para a construção. Porque eu tenho um sentimento que existe muita poluição, sabe, nesse debate todo. Muita poluição de algumas falas, né, que se nominam como autoridade sobre o tema, e aí isso acaba, na verdade, dificultando um aprofundamento, porque a discussão fica rasa, né? Então a proposta aqui é, a partir de comentários que vocês possam fazer, nós tentarmos começar a estabelecer um diálogo aprofundando algumas temáticas. Então, deixo o convite e desejo a todos e todas boas pesquisas, né, bons estudos e
porque isso é urgente para pensarmos o país enquanto soberania de dados. Tá, Luiz?